De imediato a gente já entra aqui no bloco do Vila Nova, coloquei na tela do canal do YouTube, a gente agora discute o Vila e é um assunto polêmico, porque tem pessoas que são favoráveis, pessoas que são contrárias, né? Tô falando aqui da renovação contratual de um dos jogadores mais antigos do Vila Nova nesse elenco atual, Igor Henrique, né? Chega para o Vila Nova em 2023, vindo lá do Água Santa, depois de um bom campeonato paulista, volta em 2024 e fica para 2025. Eu tenho os dados aqui do volante, olha o que ele produziu nessa temporada. Eu fiz uma comparação aqui também com a nossa produção, com a Giovana, dos números dele neste ano com os números dos outros anos, para saber se ele evoluiu ou involuiu, ou se ele piorou, né? Esse ano foram 40 partidas com 7 gols, 2024, 24 partidas, 2 gols e 3 assistências, e em 2023 ele fez 28 partidas, 7 gols e 2 assistências. Numericamente ele foi melhorar, né? Se você pegar assim, digamos que na ponta do lápis, ele fez mais jogos, 40 partidas, o ano que ele mais jogou, marcou 7 gols, uma quantidade interessante de gols para volante, se bem que ele jogou muitos jogos como meia também, e não deu assistências. Tim, você ficaria com o Igor Henrique? O aproveitamento dele foi melhor, né? É porque ele jogou menos jogos, né? Com os mesmos 7 gols. Você ficaria com ele por mais uma temporada ou não? Thiago, eu vejo qualidade. Eu não vou falar da questão financeira. Eu não sei salário de Igor Henrique. Tem gente que fala que o salário dele é alto. Que eu não entro nesse quesito. Eu vejo que o Igor Henrique, ele teve oscilações nessa temporada. Ele fez um campeonato goiano até interessante, foi importantíssimo na decisão. Depois, campeonato brasileiro, ele não conseguiu render bem. Eu vejo que essa situação de não colocá-lo numa posição determinada, ficar variando de posições, atrapalhou. Nas últimas rodadas, independente da questão de gols, eu vejo que o futebol dele, para mim, cresceu fazendo o trabalho de volante. De primeiro ou segundo volante, junto com o João Vieira, para mim rendeu. Eu gosto do futebol do Igor Henrique. Para mim, ele tem futebol para jogar a Série B, sim. E tendo essa possibilidade aí de permanência, eu vejo que seria interessante. Até porque os números dele estão aí. Essa temporada também ele ainda teve algumas lesões, mesmo assim entregou 40 jogos, que é um número alto para uma temporada. Então eu arriscaria sim na questão do Igor Henrique continuar mais uma temporada. Já conhece o Vila, conhece o torcedor, conhece a cidade, está muito bem ambientado aqui. Eu vejo que ele tem potencial ainda para ajudar o Vila na próxima temporada, principalmente fazendo essa função de volante, primeiro ou segundo volante. Um abraço aqui para o maior procurador da história da Câmara Municipal de Goiânia, Kowalski Ribeiro. Ontem foi um dia de festa lá na Câmara Municipal, né? Gente, impressionante a qualidade, a habilidade, o trabalho, a dedicação de Romário Policarpo. Tim do céu, todo mundo fazendo a pressão para que a Câmara Municipal se mudasse aqui para o lado da Assembleia Legislativa. Tem uma área aqui. Sim. Seria uma obra caríssima para a cidade, coisa assim de milhões e milhões. E longe da população, porque para você chegar de ônibus aqui é muito mais difícil. Ou seja, o serviço público ficaria prejudicado. O atendimento à população ficaria prejudicado. O que o Romário fez? Peitou, dominou no peito, o povo pressionando, falou não, a Câmara continua aqui. Ah, mas não tem espaço. Tem espaço. Encomendou estudo e tal. Ontem, a inauguração do 3º pavimento da Câmara Municipal. Ficou sensacional. Mais gabinetes, sala lá para a comissão, coisa de louco. E tudo pensado para atender a população goianiense. Economizou o dinheiro aqui do Estado, né, do município, dinheiro da Prefeitura, do 12º, fez com muito menos do que outros fariam, inaugurou um baita de um espaço e, mais uma vez, dando aula de gestão. Aula de gestão. Que trabalho. Falar de coisa boa é fácil, né? O Policarpo, ele é trator. Parabéns trator, pelo Romário. Trator. É um político muito atuante, né? O que a população pede atuante e bom isso. De serviço, bom né? de serviço, ser atuante, humano. um cara bom de coração, muito... um cara que também para nós que somos do esporte entrega muito, ajuda muito, e não só o Vila Nova, que é o time de coração dele, mas já mostrou aí ajudando a Atlético, ajudando o Goiás. Então parabéns mais uma vez pro Romário Policarpo, que ele realmente merece. E economizando o nosso dinheiro fundamentalmente, né? Isso é fundamental. 2h51, até um amigo nosso aqui, o meu querido Danilo Dias, vilanovense apaixonado, conselheiro do Vila, mandou pra mim aqui, ó. O Igor Henrique tem um temperamento difícil, mas o futebol dele é acima da média.
Você renovaria com o Igor Henrique por mais uma temporada? Renovaria, você acredita? Antes de falar, Thiago, deixa eu aproveitar a audiência e mandar um abraço pro Ricardo Multimídia lá de Belém, os remistas lá de Icoaraci que estão aí nos acompanhando também. Forte abraço a vocês. Eu ficaria com o Igor Henrique, confesso que comungo quase da mesma opinião do maestro, não sei folha salarial, nem cabe a mim saber disso, mas se tem temperamento ou não forte, ele já demonstrou que tem identificação, identidade com o Vila Nova. Jogar nesse time limitado que foi montado essa Série B não é tarefa fácil, para um jogador tecnicamente é evoluído. Eu gosto do Igor, ele chega na área, ele já mostrou isso, sabe, um treinador que souber usar ele na posição de fato dele, eu acredito que dá para tirar muita coisa boa do Igor. E se o Igor não ficar no Vila Nova, meu amigo, o telefone dele toca daqui 2 minutos, outros times querendo ele, e pode ser que até time aqui de Goiânia, viu, pode querer contratar o Igor. Então, se eu fosse o Vila Nova, criava mais laços com esse, daria para ele uma importância devida para que ele deva ter ali dentro. É um cara que tem identidade, eu ficaria com o Igor. Para mim, confesso que mais uma temporada para ele aí seria de grande valia. 2h52, e assim, em nome das maiores marcas goianas, debate das feras, oferecimento, shopping do escritório, móvel na sua medida. Super Frango, frango é Super Frango. Casarão Goiano tem passeio a cavalo, parque para as crianças, redes para descanso, engenho com bois e muito mais. A comida caseira mais gostosa do Brasil. BR-060 em Cesarina. Vem pro Casarão Goiano. É claro, a Suprema traz toda a qualidade que você precisa. Entrega mais rápido e suporte especializado. Saiba mais acessando o site www.suprema-go.com.br. Suprema-go.com.br. Suprema, muito mais qualidade para você e para sua empresa. Quando você tem um jogador que já está no elenco, a pergunta que eu faço é a seguinte: o Vila, com o dinheiro que ele gasta hoje com o Igor Henrique, ele consegue um jogador melhor? Eu tenho as minhas dúvidas. Até porque o mercado não está tão bom assim. Né? Cara, não sei. O Igor Henrique, ele, digamos que, ele alternou bons e maus momentos. Normal. E aquele desgaste é normal também, tio. Um cara vai ficando muito tempo em um clube, numa rádio, numa televisão. O casamento, você vai ficando ali com 2, 10, 12, 15, 20 Nem anos. todo dia você tá bem, né? O desgaste, ele aumenta. Então é natural que o desgaste em cima da figura do Igor Henrique seja maior nesse momento, depois de 3 anos, né, comandando ele no meio de campo do Vila. Mas ele é um baita jogador, gente. Ele é um jogador acima da média, né? Você renovaria com o Igor Henrique para 2026, ô Jean Lopes? Ou não? É fim de ciclo? Renovaria e vou explicar por quê. Eu sou a favor que o Vila Nova faça uma reciclagem grande no elenco, em muitas áreas ali do futebol do Vila Nova. Já falei nisso em outras oportunidades, para começar o ano que vem com uma áurea nova, um frescor. Vai ter diretoria nova, eu gostaria que fosse um elenco novo, comissão técnica nova e tudo mais. Mas o Igor Henrique seria um dos poucos jogadores que eu manteria, porque ele é um jogador bom tecnicamente, ele joga nas 3 posições do meio campo, ele pode jogar, né? Ele é um segundo volante, mas ele pode atuar como primeiro, pode atuar como meia, inclusive já atuou. E é um jogador que contribui muito nesse aspecto ao Vila Nova. Mas você renovaria ele já pensando, programando seu titular absoluto do Vila Nova? Não. Eu faria uma renovação com ele para ele compor o elenco do Vila Nova. Porque o elenco do Vila Nova, Thiago, nos meus sonhos mais profundos, é de outro patamar em relação ao elenco das temporadas. Agora sim, tem um detalhe. Se for dentro do pensamento do Jean, aí eu já não concordo com a manutenção dele, porque o Igor Henrique hoje tem um salário alto. Aí para compor elenco, você compõe elenco com um jogador de 50, 60, 70 mil. O Igor Henrique é um jogador... Neste ano ele compôs elenco, ele não foi titular absoluto, não. Mas aí, digamos que tenha sido uma questão de sequência, né? Mas assim, quando ele ficou, foi para ser titular. Você mantendo um jogador como o Igor Henrique no elenco... Troca a imagem. Independente eu vou falar novamente, independente do salário dele, ele é um jogador que ele tem potencial para ser titular. Se ele vai conseguir titular... Mas ele tem a obrigação de ser titular. Sim. Sabe por quê? Pelo salário que ele ganha. O Jean falou. É a mesma situação do Anselmo Ramon. Para buscar outros jogadores. Ótimo, se tu conseguir trazer jogadores acima do Igor Henrique, ótimo. O Vila tem que pensar assim mesmo. Mas eu vejo que independente de quem chegar pro Vila na temporada de 26, o Igor Henrique, para mim, ele tem potencial para se tornar titular. Pode trazer os caras acima dele, daqui a pouco um jogador que se destacou mais aí no Campeonato Brasileiro da Série B em outras equipes, que estão nesses times que vão brigar pelo acesso. O Vila consegue trazer um jogador aqui, traz um jogador do Curitiba, estou dando exemplo, traz um jogador do Atlético Paranaense, ele mesmo assim, para mim, ele ainda tem potencial para ser titular. Eu gosto do futebol dele, estou com o Danilo também, para mim, ele não ficando no Vila, ele tem potencial para ir para praticamente todos os times de Série B.
A Sopema é referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. Selo do Imetro e mais de 90 dias de garantia. Em Goiânia, pegue o telefone e ligue agora. 6239285114. Sopema GO. 100% confiança. Na Isbafer Ferramentas começou a grande pré-Black Friday. Pegue essa oferta aqui, gente. Atenção. Furadeira parafusadeira 12 volts com 2 baterias de Black Tools por apenas R$ 149,90. Black Friday de verdade é na Isbafer Ferramentas. Ligue e conheça 3093-3939. Ferramenta barata é com timaço da Isbafer Ferramentas. E o Igor Henrique também é um jogador, Danilo, que essa é a notícia hoje que ele não vai renovar com o Vila. Amanhã tem 2, 3, 4 equipes da Série B atrás. Que amanhã, meu, hoje, passa né? 10 minutinhos o telefone dele. Pip, Igor. Agora eu acho que ele tem que ser mais cobrado, porque ele é um jogador que pode dar mais pro Vila. Eu acho que ele produziu pouco nessa temporada. O time do Vila não encaixou, Thiago. Ficou mudando meio campo toda hora. Igor Faz Henrique, sentido, Jean faz Mota, sentido. Né? Um time limitado tecnicamente. Ele jogando de volante, jogava de meia, jogava pelo... Se calhar nem ele sabia qual posição que ele jogava. Ele de meia também não foi bem, não. Ele é bom Agora como você volante. Você pega um Ele treinador... é bom Foi como o principal volante. jogador na decisão contra o Anápolis. O homem que decidiu Perfeito. aquela final com aquele golaço, o segundo gol, que a partir daquele gol, o Vila Nova cresceu na partida e chegou ao terceiro. Ele jogou bem Perfeito. também naquele jogo. O segundo tempo, aquele... Finalmente o Jean foi bem aí. Parabéns, Jean. Não, hoje eu concordei muito com o Jean, viu? Cuidado. Pai, que bom que vocês Sinal estão de que ele tá entrando, no caminho na errado. sintonia, tá na mas tá me sintonia. devendo os vir dois. ainda. Normalmente eu vou bem quando o Thiago discorda de mim. Não, mas dessa aí a gente tá junto. Eu renovaria com o Igor Henrique também. Outro jogador que eu mudei de opinião aqui também é o Thiago Panhussá. Eu dei uma analisada aí, peguei algumas informações, liderança positiva. E é um cara assim, Tim, que você tem dificuldade de encontrar o zagueiro do porte do Thiago Panhussá no mercado. É um cara assim que já tá aqui, pô, tá aclimatado, fica com ele. O mercado tá difícil, né, Thiago? Tá fácil não, O Tim. mercado tá difícil, tá alto a questão salarial desses jogadores. A gente viu há pouco tempo atrás o Igor Santiago fazendo a entrevista com o Leandro Bittar, né, que vai ser o próximo presidente do Conselho do Vila, ele falando dessa questão do mercado tá aquecido e realmente tá. O futebol brasileiro, a questão financeira, o salarial, hoje tá lá em cima. Tá maluca, né? Completamente maluca. E o Thiago Panhussá, Jean Lopes, você ficaria com ele também? Zagueiro? Capitão do Vila? É claro que sim. O melhor jogador do Vila Nova na temporada, líder dentro de campo, Aí você exagerou também, né? Baita do zagueiro. Melhor da temporada? Aí você me passou O raiva. melhor de novo. jogador do Vila na temporada foi o Thiago Pagnussal, ué. Fecha o microfone do Jean Lopes. Jogadorzaço. Aliás, ele é acima da média na Série B como zagueiro. Você acabou com o programa, Jean. Obrigado, viu?